E agora eu vou conversar com o Rogério de Lara. Bom dia, Rogério. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Cidade na TV. Vamos falar sobre a questão das doações, dos implantes, né? Transplantes de órgãos aqui no Paraná. Você é responsável pela coordenação do Hospital Santa Casa, né? Isso. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Então é importante tornar esse assunto em público, a gente está comentando, e esclarecer mesmo as dúvidas da população. Eu sou hoje coordenador, enfermeiro, responsável pelos transplantes do Hospital Santa Casa de Curitiba, né? Lá, atualmente, a gente faz transplante de córnea, transplante renal e transplante cardíaco. Legal. E tem a demanda tem a necessidade, a gente sabe que muitas pessoas precisam. Mas hoje nós temos um número de doadores suficiente? Verdade. A fila de espera para transplante a cada dia cresce mais. Eu trouxe uns dados aqui referente ao Paraná, de notificação desse primeiro bimestre de 2015. Foram notificados 185 óbitos, pacientes em morte cefálica, que seriam potenciais doadores. Desses 185, 65 pessoas falecidas, que optaram por doações de órgãos. Dessas, no entanto, 120 pessoas se recusaram a doar os órgãos. Essa recusa é em inúmeros fatos, né? E um deles, que é o principal, é a recusa familiar, que aqui nos pontua com 43 famílias que se recusaram a doar justamente por falta de informação. Por falta de informação. Então é um número bastante elevado. Eu, por exemplo, já falei para toda a minha família, quando for que deixe mesmo, doa tudo, o que sobrar aí, que estiver funcionando, pode doar tudo. E é bom que o doador tenha esse contato com a família, né? Porque muitas vezes tem a intenção, se a família não souber, então não adianta, vai chegar, vai ter essa recusa da família. Nós temos algumas perguntas do pessoal nas ruas, nós vamos mostrar para você e ver se você responde para nós. Vamos lá? Como posso ser um doador de órgãos? Então, na verdade, a doação de órgãos é isso mesmo que o Anderson estava falando. Antigamente, a gente deixava, né, o nosso interesse em doar órgãos ou não através do documento de identidade. Antes do ano de 2000 era dessa forma, então era registrado no documento de identidade o seu interesse em ser um potencial doador. Hoje em dia já não funciona mais. A partir de 2001, o interesse em doar órgãos realmente é como o Anderson comentou. A gente tem que debater em casa, falar nas rodas de conversa com a família, falando do seu interesse em realmente doar órgãos se houver acontecer, né, a morte cerebral. E isso é importante, né? Tanto nas horas de conversas com amigos, é importante relatar o seu interesse. Temos mais uma pergunta. O que a lei brasileira diz sobre a doação de órgãos? A lei brasileira ela é muito clara e bem rígida em questão da doação e transplante. Então, ela vai desde regir assim, os centros transplantadores para organizar e realmente tornar esse transplante efetivo, quanto realmente a questão da adoção, em critérios que não envolvam dinheiro. Então, ela é bem clara e bem enfática em todos os quesitos. Daqui a pouquinho nós conversamos lá. Estou conversando com o Rogério Lara, que é coordenador do setor de transplantes da Santa Casa, sobre transplantes de órgãos. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com esse tema ainda. Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é, e aqui conversando com o Rogério de Lara, que é coordenador do setor de transplantes de órgãos da Santa Casa de Misericórdia aqui de Curitiba. E falando até, nós conversamos agora no intervalo, a respeito das doações, né, dos doadores e também a questão financeira. Existe custo para quem doa esse órgão? Não? Ele vai fazer toda a cirurgia, isento de custo? Na verdade, não, né? Não há nenhum custo para a família, né? E também não há nenhum ganho também que a gente diz para a família. Sim. A doação é simplesmente assim, um ato de interesse em doar, em manifestar o interesse realmente do doador. Então, não há nenhum custo, né, em relação à captação, à retirada dos órgãos, nem o ganho com a outra família que seja receptora. O Ziquinho fez uma pergunta, Ziquinho. Só as pessoas que são morridas que podem doar ou os que estão vividas? Não, na verdade, a gente em vida também pode doar alguns órgãos, sim, né? Claro que de acordo com a compatibilidade, né? Então, a gente pode doar medula óssea, né? Podemos doar os rins, né? Que também, como nós temos dois, um rim pode ser doado. Então, a maioria são esses órgãos que a gente pode doar em vida. Nós temos mais algumas falas no DT. Roda para nós. Anderson, para quem vai a doação de órgãos? Para quem vai a doação, efetivamente? A doação existe uma fila, né, inscrita, uma fila única de pacientes que necessitam de transplante. Então, essa fila ela é organizada e regida pela nossa Central Estadual de Transplante do Paraná. Então, é uma fila única. A outra pergunta? Quais órgãos podem ser doados?
quais órgãos podem ser doados? Essa pergunta é bem importante também, que muitas pessoas ficam em dúvida, né? Então, na questão da morte encefálica, a pessoa em óbito, né? Pode ser doado as córneas, pode ser doado o coração, pode ser doado os rins, o pâncreas, o fígado, pode ser doado o pulmão, pode ser doado ossos e pode ser doado pele também. Então, são vários órgãos aí que podem ser doados e ajudado várias pessoas, né? Posso fazer uma pergunta? Diga lá, Zico. As pessoas às vezes não doam o órgão porque acham que o ente querido que está ali falecido vai ficar sem os olhos, vai ficar com os buracos do olho, vai ficar assim. E não é isso mesmo, não é mesmo? Não, realmente não é isso. A doação funciona como uma cirurgia, né? Então, ela mantém a integridade do corpo, não fica nenhuma deformação, nenhuma deformidade. Isso é uma pergunta importante que muitas pessoas têm essa dúvida Esse realmente. tabu, né? Essa dúvida de ter. Então, na o hora corpo de, ali. né, de velar o seu ente querido, vai estar normal, ou também para cremação, é bem Tá. importante isso. Nós temos mais uma pergunta da rua. Vamos lá. Anderson, quem não pode doar órgãos? Quem não pode doar? Quem não pode doar órgãos, a gente passa por critérios, todos os pacientes que estão em morte, né, em cerebral, é avaliado todas as questões neurológicas, questões de exames, isso é avaliado junto com a central, quais são os órgãos que podem ser doados ou não. Então, vai depender do diagnóstico e realmente das condições clínicas daquele paciente naquele momento. Ah, sim. Nós temos mais uma pergunta. Vamos lá? Anderson, uma pergunta. Uma pessoa viva pode doar órgãos? Sim, como eu respondi já a pergunta, né? Pode sim doar órgãos, né? Como eu falei, os rins, né? A medula óssea são o que a gente pode doar em vida. E a pessoa que está em estado de coma, ela pode fazer a doação? Pode ser doada? Essa dúvida, Anderson, é bem importante a gente diferenciar, né? O paciente em coma, ele ainda tem suas células ativas, está funcionando, é diferente da morte cerebral. Sim. Então, o paciente em coma não pode doar órgãos, ele é considerado um paciente vivo, né? Suas células estão funcionando, seu metabolismo também está tudo funcionando no organismo. Já a morte cerebral é diferente, né? Então, há uma morte do cérebro, realmente. Então, não há mais fluxo sanguíneo passando, né, na corrente cerebral, realmente, para que essas células fiquem ativas. Então, essa é a diferença. Rogério, deixa um recado pessoal aí para os doadores, para a pessoa que não doa sangue. De repente, até se interessar, entrar em contato com você lá na Santa Casa. Deixa um recado para os nossos telespectadores aí. Então, na verdade, eu quero agradecer a oportunidade e dizer assim, que sejam doadores, né, conversem em casa, conversem com suas famílias, que é importante saber dessa doação. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo lá no Hospital Santa Casa, né, no 3320-3635. A gente esclarece dúvidas à população, qualquer, né, dificuldade em relação a isso, estamos lá para ajudar. Obrigado, Rogério, por ter vindo. E o programa Cidade TV está de portas abertas para debater um assunto que, às vezes, é muito tabu, muita coisa que o pessoal não sabe mesmo e acaba não fazendo aí suas doações. Né, obrigado. Órgãos, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. E o programa chegou ao fim.